Olá, pessoal. A gente vai falar aqui sobre princípios orçamentários, tá certo? Geralmente é o primeiro assunto, a primeira aula que uma pessoa vai estar para concurso, para a disciplina de administração financeira, né? Que a gente chama aqui de administração financeira orçamentária, né? A abreviatura aqui a gente vai chamar muito de AFO, tá certo? E como qualquer direito, a gente, né, as primeiras aulas falam muito de princípios, tanto direito administrativo como constitucional, né? Direito administrativo, direito constitucional, muitas aulas, muitos cursos começam por princípios. Eu opto também começar por princípios orçamentários. Não é obrigatório, mas é interessante porque ele vai nos ajudar a entender aí como funciona essa disciplina. Também existe em outra nomenclatura, que os assuntos são semelhantes, que tem o direito financeiro, né? Então, para quem é bacharel em direito, né, advogado, direito financeiro, existe uma disciplina, né, que agora passou a ser obrigatória, era letiva para o direito. Então, o direito financeiro ele é um ramo do direito em que vai estudar aí as finanças públicas, tá certo? E é interessante por quê? Porque é uma coisa que mexe muito aí com a administração pública em geral, tá bom? E para vocês se situarem, né, geralmente o direito financeiro é um subconjunto de AFO, porque a AFO aí vai englobar outras questões relativas à contabilidade, questões relativas a patrimônio, certo? Geralmente é uma disciplina voltada aí, quando tem esse nome, a administração financeira orçamentária, ela está muito relacionada a um cargo, uma função de administrador, contador, economista, tá certo? Então, tem muito isso. O auditor, tá bom? Quando cai o edital especifica o direito financeiro, geralmente é para cargos bacharéis em direito, defensoria pública cai, Procuradoria da Fazenda Nacional por vezes cai, enfim, existem algumas outras cargos, quando se coloca direito financeiro, refere-se aí a questões de bacharéis em direito ou advogados, tá bom? Vamos seguir. Como é a primeira aula, deixa eu me apresentar, eu sou professor, né? Enfim, a Daniel Façanha, aqui é a foto, né? Atualmente eu exerço o cargo de analista de controle externo, aqui no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e também já fui analista de controle interno. Então a gente faz aí, tem a função de fazer auditorias, né, na administração pública, né? Basicamente essa é a minha função há mais de 15 anos. A gente trabalha com auditoria e a gente é muito forte com relação ao trabalho da disciplina de AFO, que para mim é a fundamentação, é o pano de fundo para a gente fazer a auditoria. Então a gente tem que estar sempre atualizado com as alterações da Constituição, que teve muito esse exercício em 2000, a partir da pandemia, né, 2020 a 2022, muitas alterações ocorreram, né, várias emendas constitucionais, né, aconteceram, e é importante que vocês estejam atentos em relação a isso. Novidade, se estiver no edital, com referência a isso, novidade em alteração sempre cai em prova, né? Então, novidades, né, é sempre importante vocês estarem atentos, tá bom? Para essa aula, a gente está aqui utilizando o nosso PDF, que já está disponibilizado, né? Quem ainda não tem um PDF, você pode só ir lá no canal do Telegram, provavelmente está lá, aí divulgado, tá certo? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Nós vamos falar, né, como eu disse, sobre princípios orçamentários. O pano de fundo, né, é a Lei 4.320, de 64, e a Constituição Federal, de 88. Então, como são princípios, vai ser muito importante, como eu falei, a gente estudar essa aula de hoje, vai ser base para entendimento de algumas coisas. Eu destaco que vamos ter definições
definições importantes, né? Em que o que eu peço é que você não se restrinja a dizer assim, professor, eu não estou entendendo essa definição, ela é muito complexa para mim ainda, é o primeiro contato. Então, como é que eu posso dizer? É importante que você faça o quê? A abstração. O primeiro momento sempre é mais difícil. O primeiro momento é mais difícil. Mas você precisa entender em que algumas definições, elas precisam de uma maior abstração. Por quê? Porque lá na frente nós vamos entender melhor, né, dentro de um contexto. Então, alguns pontos nós vamos destacar com relação a isso daí. E uma outra coisa é apontar, né? A gente vai apontar, né, o mais importante. Por quê? Existem definições em que é preciso entender o contexto, né? O contexto e as exceções. Então, estando focado nisso, qual é o contexto e as exceções, né? Entender o detalhamento disso não será necessário, porque até o limite da prova vai ser suficiente, até mesmo para você escrever uma discursiva, se for o seu caso, que não é o caso da maioria, tá bom? Então, basicamente, são essas orientações para a gente iniciar essa aula e a gente vai começar ela agora. Princípios orçamentários. Então, os princípios orçamentários, né, eles estão aqui no ordenamento jurídico brasileiro, né, e ele tanto pode estar na Constituição Federal, também tem a doutrina, ao interpretar as leis, a Constituição, os costumes, define novos princípios, né, coloca novas características, bem como aí a legislação infraconstitucional, que a gente já falou que aí é no mínimo a 4.320/64. Ela vai ser a nossa base aí para princípios também. É interessante destacar que esta lei, ela é muito antiga, ela tem alguns problemas porque parte dela não foi revogada expressamente, mas alguns artigos estão em desuso, né? Tá bom? Então é isso daí. Então vamos lá. Vou botar aqui um pouquinho mais para baixo. De cara, a gente já vai listar quais são os princípios que nós vamos ver nesta aula, certo? Então a gente faz aqui um esqueminha básico, né, citando os 5 princípios que constam aqui na Lei 4.320, tá certo? E os que estão na Constituição e na doutrina, enfim, em fontes que a gente precisa organizar e colocar aqui para vocês. O da 4.320, a gente tem coisas importantes, são basicamente os principais, que existe o princípio da anualidade, o princípio da especialização, do orçamento bruto, da unidade e da universalidade, certo? Então a gente vai ver cada um deles. Existe aqui alguns princípios que também pode ser que vocês que está aí nos vendo já conheça, que é o princípio da legalidade, da publicidade, né? Então, porque são princípios lá da Constituição Federal, em que tem o INPE, né? Que a publicidade da legalidade já está naquele artigo, que é o 37, enfim. E existem mais outros princípios aqui. Então, basicamente, são esses princípios que a gente vai estudar, tá certo? E que são importantes para o direito financeiro, ou queira-se dizer também, para a disciplina de IAF. Ok? Então, vamos seguir em frente. Então, vamos lá. O que diz o primeiro princípio que a gente está estudando? Né? O princípio da unidade. Né? Vamos aqui ver o artigo 2 da Lei 4.320. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, de universalidade e da anualidade.
certo? Então, vamos começar aqui com o princípio da unidade. Então, você já vê aqui que ele já começa a lei com esses 3 princípios. Antes de começar o princípio, a gente precisa já ver aqui uma questão, a lei do orçamento. Então, de antemão, antes de falar sobre leis orçamentárias, que é uma outra aula, mas de antemão, que a gente vai detalhar isso daí, de antemão a gente vai dizer o seguinte: existe todo ano, né, a aprovação do orçamento. Né, o orçamento, né, de cada ente. Então, tanto a União como o Estado e os municípios, né, estados e os municípios, cada um tem seu orçamento, certo? Esse orçamento, ele é uma lei ordinária. Essa lei, ela tem uma aplicabilidade de um exercício, né, que a gente chama de exercício financeiro. Tá certo? E aí, neste orçamento, a gente vai ter tanto as receitas, né, que vão vindo dos tributos, são os tributos, como as despesas, que é o que o governo vai gastar, né, que são os programas de governo. Então, quando o governante diz, nós vamos construir, nós vamos desenvolver, nós vamos pagar, então vai ter um programa de governo que vai empenhar uma certa despesa, né, com base em quê? Com base no orçamento. Né? E com que dinheiro? Através de receitas oriundas de tributos. Tá certo? Então, basicamente é isso. Todo ente público, União, Estados e municípios, tem o seu orçamento, que é aprovado por uma lei ordinária e que tem aplicabilidade para um exercício financeiro. Tá certo? Então, quando ele fala aqui a lei do orçamento, você tem que ter em mente isso daí. Tá certo? Então, apenas uma introdução do que realmente é o orçamento. Então, uma coisa, né? E algumas coisas que a gente já falou aqui, a gente vai detalhar na frente, e aqui também já tem alguns princípios aí embutidos, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Princípio da unidade. O orçamento público deve ser único, isto é, deve existir apenas um para cada ente federativo. Existe somente um orçamento, que aí a lei chama de quê? Lei orçamentária anual, para o município de Recife, por exemplo. Então, o município de Recife, que eu sou de Recife, por isso que está aqui escrito, né, tem o seu orçamento próprio. Tá bom? Então, a unidade, ele é único. Único. Porque isso é dito assim, parece besteira, mas no passado existiu mais de um orçamento. Hoje não. Hoje, né, parte dessa lei aí tem único. Agora, quando a gente fala orçamento único, a gente precisa ter uma atenção. Que a gente colocou aqui, uma atenção. Atenção, pelo amor de Deus. Né? O orçamento, ele é dividido em 3 partes. Certo? Ele é dividido em orçamento fiscal. Cadê aqui? Deixa eu diminuir aqui. Em orçamento fiscal, ele é dividido em orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Tá bom? Então a gente fala muito nisso. 3 orçamentos. Mas, se chamar aqui orçamento fiscal, OF, o OI e o OSS, né? Que a legislação fala é dividida em 3 partes, 3 orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Isso não quer dizer que existem 3 orçamentos, né? Que existem, não. É apenas um orçamento, existe apenas um, é a lei orçamentária, certo? Tá tudo aqui dentro. Isso aqui está aqui dentro, tá certo? Então, por favor, não se confunda com isso. Tá bom? Ok? Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Outra coisa que é interessante
a gente vai detalhar isso daqui, as características, né? As características, conteúdo, né? Em uma aula específica, né? Que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, tá bom? Então fica aí fique no aguardo. Vamos seguir em frente. Segundo princípio, o princípio da universalidade. O princípio da universalidade é previsto, né, com detalhes aqui na correia 320. Vamos lá. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, né, inclusive as de operação de crédito autorizadas por lei. Artigo 4º. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada. Então, o que acontece? A gente está dizendo aqui que todas as receitas e todas as despesas estão previstas, né, dentro da LOA. Então, o termo aqui é todas. Então, muito cuidado com esse termo aqui, né? Todas. Vou dar um destaque aqui no... Esse aqui que você tem que ter cuidado. Todas as receitas, todas as despesas. Porque tem um outro princípio que usa outro termo, que às vezes parece confundir, mas enfim. E as provas de concursos adoram esse tipo de coisa. As provas não, as bancas, né? Então, vamos lá. E aqui a gente precisa se ligar, ter em mente outras coisas. Que é o seguinte, vamos lá. O que você precisa saber, resumindo aqui a história. Quando a gente fala aqui dos órgãos do governo, né, a gente precisa lembrar um pouco aqui do direito administrativo, tá certo? Então, o que a gente precisa saber? Né, que existe, dentro da administração indireta, né, existem as empresas estatais. Né, qual é o problema? Qual é o ponto? Aquelas empresas que a gente chama de independentes. As empresas públicas independentes, isto é, que não recebem recurso para a sua manutenção, então, como, por exemplo, folha de pagamento, qualquer coisa, né, com relação a custeio. Né? Uma empresa pública ela é independente quando ela não recebe nenhum recurso para custeio, para a sua manutenção. Ela só vai receber dinheiro público para investimento. Como é que recebe para investimento? Uma empresa pública é por meio do aumento do capital social da empresa. Então, com o aumento do capital social da empresa, né, que é feito por onde, como é que é previsto esse gasto? É previsto, sai um dinheiro do governo, mas é previsto dentro do orçamento de investimento, tá certo? Existe uma despesa do governo. O governo, no orçamento de investimento, vai sair um recurso, uma graninha, para aumentar o capital social da empresa, para fazer investimento. Por exemplo, digamos que o governo tem um aumento de investimento na Petrobras. E aí um novo campo lá de petróleo foi descoberto, enorme. E aí precisa-se de dinheiro para alavancar os investimentos da empresa. Né? E uma forma de fazer isso é você aumentar a participação, né? A participação do governo, né? Em ações. E aí ele vai lá e repassa para aumentar lá, enfim, tem todo esse mecanismo. Estou dando esse exemplo aí, mas independente da política de governo, isso é o que se faz. Aumento de capital social, tá certo? Então, as empresas que estão fora do orçamento do ente, né,
havendo apenas a transferência de investimento que estará previsto no orçamento de investimento. Ponto. E aí, qual é a consequência disso? Basicamente, isso é uma consequência da contabilidade, na contabilidade pública, que, a depender do seu concurso, a contabilidade pública, você vai colocar aqui, ó, ele vai utilizar a empresa da Lei 6404/76, que é a Lei das SAs. Ele não vai estar sujeito a 4.320. Né? 4.320, ela não está de 64, ela não se aplica a Petrobras. Não tem. Tá entendendo? Então, basicamente isso daí. E é importante você notar que, pronto, basicamente é isso. E aqui a gente já coloca um resuminho que é super importante você destacar aí, né? Você colocar nas suas anotações, na sua revisão, né? Basicamente o princípio está aqui falando de quê? Que todas as receitas e todas as despesas do Estado, tanto da administração direta quanto da indireta, com exceção das empresas estatais independentes. Então, basicamente, é essa frasezinha que você tem que entender. Então, qual é o outro termo que pode ter aqui? Com exceção das empresas estatais independentes. Aí você pode botar aqui, ó, quanto da indireta, incluídas as autarquias, as fundações, né? As sociedades de economia mistas, né? Economia mista dependente e empresas públicas, né? Dependentes, né? Que as empresas estatais independentes, né? A sociedade de economia mista também tá nesse bolo, viu? Que ela pode ter um capital misto, mas ela ser dependente, que é o caso da maioria da União, por exemplo. Tá certo? Dependentes. Faltou aqui um DE aqui, mas enfim, deu para entender. Tá certo? Agora, se existir uma sociedade de economia mista, em que só tem o governo uma participação no percentual e só não há transferência para custeio, então acabou. Tá certo? Basicamente é isso daí. Vamos passar para o próximo princípio. Aqui vai mais um princípio, né? O princípio da anualidade, ou também chamado de periodicidade. Então, o exercício financeiro coincidirá com um ano civil. Em regra, o orçamento tem o quê? A vigência anual. Créditos especiais e créditos extraordinários. Não é assunto da aula, mas é interessante você saber só um pouquinho. Existe esse tipo de conceito que a gente vai estar mais lá na frente. Créditos especiais e créditos extraordinários, né? Existe mais um. Então vamos lá. Existem créditos adicionais, certo? Que é uma forma de você altera a lua. Você tem lá uma despesa, né, fixada, e por um acaso a despesa ela não está faltando, né? O recurso, né, não deu. Está fixado R$100, mas eu vou precisar de 120. Como é que faz? Então, a gente divide, a lei dividiu em 3 classificações. Existem os créditos adicionais chamados suplementares, que é esse caso daqui, que você já existe um crédito previsto inicialmente de 100, mas eu estou precisando de 20. Então você vai suplementar R$20 naquela ação, naquele programa, enfim. E existem os créditos especiais, tá certo? Em que eles não tinha dotação. Simplesmente existia uma situação que não foi prevista, tá aqui, vou anotar para cá, tinha a LOA, aí existia programa 1, programa 2, e aí, cara, a gente não previu lá uma determinada despesa, aí foi criado um programa novo, P3, né, um acordo desse tipo, uma despesa lá, uma lei foi criada, obrigando a ter aquele programa, enfim.
E aí você vai ter que fazer um crédito especial. Vou ter que botar agora R$1.000 lá. Então você faz um crédito especial. E os créditos extraordinários, né, são aqueles créditos relacionados à calamidade pública, né, que são as despesas urgentes, né, são os extraordinários, são as despesas urgentes, né, e imprevistas. Certo? Então, basicamente é isso daí, tá? Imprevistas. Tá bom? Então, é isso daí. Temos deixa eu dar uma apagada aqui. Pronto, então, basicamente é isso. Limpa a tela. Então, revisando aqui, ó, cadê? Vigência anual, né? O orçamento, né? A LOA vai ter uma vigência anual e vai coincidir com o ano civil, né? Vai ter de 1 de 2000x1 até 31/12 de 2000 e x1, certo? Basicamente isso. E temos essas duas exceções. Os créditos especiais e créditos extraordinários podem ter uma vigência, não seguir a vigência do ano civil, tá certo? Agora a gente tem que ter uma atenção a essa emenda aqui, a emenda 102/19, que uma leitura rápida você pode se confundir, tá certo? O que essa emenda fez? Ela colocou aqui um parágrafo 14, vamos ler ele aqui para vocês entenderem, né? A lei orçamentária anual poderá, é uma faculdade, conter previsões de despesas para exercícios seguintes com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Então você vê, quando você lê, você está achando que, rapaz, agora a LOA não vai mais coincidir com o ano civil, né? Não é bem assim. Então você precisa entender que certas coisas não precisam de um detalhamento maior. Que aí a gente pensa, rapaz, revogou o artigo 34 da norma, né? Não é bem assim. E a gente pode ver isso bem quando a gente vai pesquisar, ver direitinho, como é que foi lá a comissão, né, de Constituição e Justiça lá do Senado, que é esse processozinho lá, você pode consultar e ver como é de onde é que isso veio, né? Que aí a gente entende de uma forma melhor. E aí a gente traz, você tem a fonte, está aqui embaixo, né? Você traz trechos que constam do parecer, e aí você nota que o legislador, ele está, né, colocando no seu parecer que as leis orçamentárias anuais, que é a LOA, né, ela tem permissão para conter previsões. Esse termo também que é importante. Previsões de despesa para esse seguinte. Né? Aqui ele não está fixando, que é o termo é fixar. Né? A anualidade, ela se refere ao termo pagar aqui, né? A anualidade, ela se refere à fixação da despesa. Né? A despesa fixada é a receita prevista. Então aqui ela está colocando aqui previsões para despesas para exercícios seguintes. Né? Que aí é mais o que a gente está falando aí, ele coloca nesse segundo parágrafo aqui em destaque, né? A lei orçamentária, ela fixa a despesa para o exercício a que se refere e para os dois exercícios financeiros, né? Trará uma previsão sem caráter vinculante de despesas, com detalhamento dos investimentos. Então ele está dando força ao planejamento da LOA. Certo? E também isso tem um motivo. Existia uma pretensão de revogar o PPA, que se você não conhecer não tem problema, que de deixar de existir o PPA, mas o PPA não deixou, né? Continua. Então, porque aumentaram aqui a potência, a força, né? O conteúdo da LOA.
certo? Então, tá tranquilo. Então, a gente continua valendo o princípio da anualidade expresso na Lei 4.320, ele não foi revogado por meio dessa emenda, e é isso aí, tá certo? Mas existe agora, a partir dessa emenda de 2019, a previsão de despesas plurianuais. Ok? É isso. Vamos continuar. Princípio da discriminação ou especialização ou especificação. Então, vamos lá. Sim, é importante que vocês, né, decorem, infelizmente, esses. Para uma banca pode ser discriminação, para outra banca pode ser especialização, para outra banca pode ser especificação. Então, você tem que ter esses 3 números na cabeça, tá bom? Então, basicamente é isso daí. Então, vamos lá. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviços terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20, seu parágrafo único. Então, o princípio tem como base a transparência dos gastos públicos, ao passo que considera que todas as dotações devem ser especificadas. E esse detalhamento ele vai ter que ser, no mínimo, por elementos. Tá certo? Então, basicamente, é isso daí. As exceções são as dotações globais que a gente vê, que são programas especiais de trabalho e a reserva de contingência, que não tem destinação certa, que vai atender a despesas imprevisíveis. Então, basicamente, é isso daí. Você tem que entender que dotações globais, dotações que aparentemente não vão ter destino, você vai colocar lá de qualquer jeito, não pode. Ela tem que ser discriminada, né? Então, orçamento especializado, tem que especificar, enfim, basicamente isso daí. Agora, com a exceção, programas especiais de trabalho e a reserva de contingência. A reserva de contingência, o nome já diz, né? Você vai ter separar uma dotação, né? Para que haja uma fonte de recursos para coisas, né? As contingências que vão acontecer ao longo do exercício. Tá bom? Então, vamos partir para o próximo princípio. Princípio do orçamento bruto. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então, esse aqui, ele é interessante porque a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a gente tem que, né, o governante ele vai ter que ter o projeto de lei e aprovar a Assembleia, o Congresso Nacional, enfim, as câmaras de vereadores aprovarem a LOA sem as deduções. Por exemplo, você tem determinado tributo, né? Aí você tem uma previsão de arrecadação de ICMS de 1.000, só que você tem por alguma coisa lá uma restituição também prevista, né? Uma devolução, uma arrecadação foi errada, de uma estimativa de 200. Aí você vai lá, ao invés de colocar isso aqui dentro do orçamento, né? Você coloca direto 800. Então, isso não é permitido. Você tem que colocar pelo seu valor total. Então, quando a gente chama do bruto, é como se a gente estivesse falando de faturamento. Né? Quanto é que uma fatura tem lá o valor lá em cima e tem as deduções, né? Qual é o seu salário bruto? Tá lá, seu salário tem as deduções embaixo, INSS, imposto de renda, essas coisas todas, né? Então, não. É igual o contra-cheque de uma pessoa que tem, né? É a mesma coisa, sem deduções. Então, é interessante que você veja isso. Entenda isso. E para encerrar nossa primeira parte da aula sobre princípios orçamentários, a gente reuniu esses 5 primeiros
princípios aqui, né, da LOA, da Lei 4.320, a gente coloca aqui e a gente já faz alguns destaques para você memorizar. Por exemplo, o orçamento bruto que a gente acabou de ver, a gente tem que ter o cuidado com qual princípio, o orçamento, princípio da universalidade. Porque o da universalidade são todas as receitas e despesas, né, exceto das empresas estatais independentes, ok? Isso se refere à universalidade, todas as receitas e despesas. O do orçamento bruto é o que? Os valores totais, brutos, das receitas e das despesas. Não poderão ser evidenciados pelos seus valores líquidos, tá certo? Então, fica esse comparativo desse, vou até marcar aqui com a cor de destaque aqui, ó. Esse com esse. Cuidado. Sempre tem questão disso daí, para você se confundir, tá bom? O princípio da anualidade é o mais fácil. Orçamento é anual, combina com o exercício civil. Exceções, créditos especiais e extraordinários. Especiais é o quê? Não havia dotação, DOT. Extraordinários é urgentes e imprevisíveis, né? Ok? Então, esse aqui também morreu. Morreu esse. O da especialização, as dotações sempre especificadas, discriminadas no mínimo por elementos. Quais são as exceções? Programas especiais de trabalho e reserva de contingência. Ok? E, para terminar, o da unidade, o orçamento é único para cada ente. A LOA possui o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Pois, tá aí, pessoal. Esse aqui é a nossa primeira parte da aula. Espero que estejam gostando da nossa aula, né? Se você estiver sorrindo, né? Então, qualquer coisa, estamos aí. Se você estiver triste com nossa aula, não gostou, comente também para a gente aperfeiçoar as nossas aulas. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.